A resposta foi excelente, professor Marcos, muito esclarecedora. Obrigado. E até aproveito para lhe perguntar se a gente pode, professor Marcos, falar de correntes apologéticas na atualidade. Eu sei que existem, na verdade, mas até peço que nos ajude assim, a entender um pouquinho melhor isso, no sentido assim, se são ênfases diferentes, como que eu percebo essas correntes apologéticas, né? E uma outra pergunta, assim, está na verdade mesclada com essa, professor Marcos, é Sim. se existem outros tipos de apologética, como disciplinas sistematizadas, vamos dizer assim, talvez apologética não cristã, apologética de outras religiões, enfim, gostaria assim de ouvi-lo em relação a essa questão Entendo. também. Apologética não existe apologética budista, shintoísta. Apologética ela é cristológica. Quando se fala apologética, já está falando cristã. Não existe apologética islâmica. Não, houve tentativas, mas não existe. Então, apologética é só no nosso meio do cristianismo. Existe terminologia, gente que diz assim, ó, foi feita uma apologética, uma defesa. Não. Existe rascunhos de pessoas que tentaram fazer uma apologética, mas foi dado nulo. Não houve essa condição em si. Então, a apologética, literalmente, é nossa, é do cristianismo, certo? É defesa. É segundo século, terceiro século, em diante. Então, existe sim disciplinas que eu posso caracterizar como apologética. Posso dizer várias, mas eu vou sintetizar. Arqueologia é uma disciplina apologética. Exegese hermenêutica é apologética. História é apologética, porque ela vai mostrar com fatos concretos. Porque a gente sabe muito bem que a arqueologia é uma defesa. É um tipo de apologética concreta, porque ela vai lidar com vestígios. Então, em detalhe, ela não prova a Bíblia, mas ela confirma a Bíblia. Porque ela traz esclarecimentos e lançam luz sobre passagens que aparentemente são conflitantes. Aí ela vai trazer a luz para a gente. Por exemplo, um exemplo bem clássico, que o irmão com certeza sabe, conhece, e nosso internauta não sei se conhece, é aquele exemplo clássico e antigo de se Jesus curou o cego na chegada ou na saída de Jericó. Ou seja, na entrada ou na saída. Quando a gente lê lá Mateus 20 e 29 e Marcos 10 e 46, é falado que é na saída. Mas a gente, quando vai ler Lucas 18 e 35, está falando que é na entrada, na chegada. E aí? Então, aqui, nesse ponto, nós temos, de fato, duas possibilidades a nível superficial de leitura. Então, quem é que vai me ajudar a esclarecer isso? Aí você vai lembrar da história da arqueologia. Por quê? Porque historicamente e arqueologicamente sabe-se que na época de Jesus, a Jericó do Antigo Testamento estava abandonada. Mas uma cidade nova, sim, ao sul da antiga Jericó, foi construída por ordem do Herodes, o Grande. Então, diante disso, eu percebo que quem dá a resposta favorável é quem? A arqueologia, provando que existiam dois Jericó, um velho e um novo. Então, quando o escritor Mateus e Marcos vai dimensionar esse fato, arqueologicamente hoje, a gente percebe que ele estava falando numa perspectiva. E Lucas em outra. Lucas é posterior. Mateus, Marcos são os primeiros, né? Historicamente, Marcos primeiro, depois Lucas, Marcos primeiro, Mateus segundo e Lucas depois. Então, Mateus e Marcos estão falando na perspectiva da antiga Jericó, ou seja, da cidade antiga de Jericó. Então, eles vão falar que foi saindo da cidade, da velha Jericó, que o cego foi curado. E Lucas fala que estava chegando, ou seja, na perspectiva da nova Jericó, da nova cidade. Então, daí nós podemos concluir, por meio dessa disciplina, que não é propriamente uma questão de conflito, não, mas de dificuldade textual, que ela é sanada, que ela é eliminada com a ciência propícia ou apropriada, que no caso aqui é a arqueologia. Porque, por outro lado, também nós podemos saber, nós sabemos muito bem, que existem os ativistas, existem os militantes, que vão ficar presos no visgo tendencioso e supérfluo
de um suposto conflito. Eles vão dizer, ô Rony, olha aqui, ó, 1 mais 1 é 2. Aqui não bate a conta. Mateus e Marcos estão dizendo uma coisa, Lucas está dizendo outra. E aí, quem está certo? Quem está equivocado? Isso é entendido como um fator que compromete a ideia da Bíblia como palavra de Deus, né, professor? Exatamente. Aí, quando eu vejo um cético, um ateu falando isso, eu digo assim, eu sei que sua ideia, ela é justamente tendenciosa. É você dizer que 1 mais 1 é 2. Mas eu dou outro fato sobre esse quesito que eu falei para o irmão aqui. A arqueologia provou isso. Beleza, eu fico tranquilo. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que os autógrafos originais foram inspirados por Deus. Eu creio que os outros autógrafos têm dificuldades linguísticas. Amém. 1%, 2%, 99% não compromete o texto, nenhuma doutrina bíblica, como um irmão muito bem sabe disso. Então, eu tenho tranquilidade. Agora, o ateu cético, o tendencioso, ele vai lançar num crente humilde. O crente que não sabe disso aí. Ele não sabe que houve um antigo e novo Israel. Aí Mateus e Marcos, que trabalham na perspectiva do antigo Israel, que foi abandonado, estão falando que é em uma perspectiva. Aí quando Lucas vai provar, vai ser de outra. E eu teria outra ainda. Eu não daria nem arqueologicamente. Eu diria o seguinte, será que Jesus só curou um cego, meu irmão Rony? Será que Jesus não curou dezenas, centenas? E o escritor de Mateus possa ter mencionado um tipo na entrada. Quantas vezes Jesus não curou na entrada e na saída de Jericó, em outro lugar? Então, assim, as pessoas são bitoladas a 1 mais 1 é 2. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer assim, tá certo, aqui tem um possível conflito. Mas aqui, para mim, é uma dificuldade linguística. É um conflito a nível cético, mas é uma dificuldade a nível de quem é crente. Tem uma dificuldade aqui, eu vou procurar a ciência certa. Na exegese não vai dar para extrair isso aí. Na exegese, não. Na crítica textual, talvez não. Mas quando se estuda de geografia, história, arqueologia, você vai saber disso aí, você diz, meu Deus, olha que bênção. Eu estava criticando a palavra, achando que ela estava com conflito ali. Não, era uma dificuldade. E a arqueologia vem dizer, olha aqui. Aí eu vou com história. Eu digo, meu irmão, tu acha que Jesus só curou uma vez na entrada um cego? Ou na saída? Aí a pessoa diz, é mesmo. Não fique bitolado a certas argumentações, não. Analise e pense. Jesus ali, será que as pessoas não iriam se aproveitar, não, professor Rony, de querer ser curadas na entrada, na saída, no meio, no fim de Jericó, de seja onde for? Sim, há possibilidade. Na exegese também, né? Sim. Na exegese, só dar um detalhe da exegese, e para a gente terminar essa pontuação aqui, Jesus disse o quê? Jesus disse que alguém que não nascer de novo, lembra da passagem? Alguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Aí vem um espírita, por isso que é importante a apologética. O Brasil tem mais de 4 milhões de espíritas que vêm de uma linha kardecista, né? Leon Denisart Delivar, e ele pegou do shintoísmo, chinês, japonês, e que vieram de outras vertentes do Egito. Mas a tônica eu não preciso me preocupar com minha salvação. É meritória. Se eu me matar, eu vou reviver, eu vou ficar naquele ciclo vicioso de reencarnações. Aí um espírita mal intencionado pega para uma pessoa fracadamente e diz, olha aqui, ó, Jesus tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz, como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Se ele quisesse dizer que era espiritismo, ele falaria, eu posso nascer de novo, de novo, de novo. Se Jesus fosse espírita ou cresce nessa doutrina, ele diz, meu filho, sim, é necessário nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até você virar no estágio de nirvana. Aí sim, ou seja, um ciclo vicioso. Ou seja, aí Jesus, o espírita mal intencionado, vai e mostra isso aí. Aí a pessoa diz, é mesmo, aqui está apoiando realmente o espiritismo. Aí a exegese entra no meio, digo, querido, vem cá, eu vou usar só um dicionário, um léxico. A palavra anothen, no grego, significa de novo, mas o de novo para nós, em português, não é necessariamente novamente, não é um advérbio. Mas o anothen, no grego, significa nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, nascer espiritualmente. Aí onde entra o que Paulo falou, 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em
Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Querido, não existe reencarnação. Você pode acreditar nisso, mas não existe. Você acredita que os meios que o tendencioso vai usar é fechar a mente daquele que está ali doido para conhecer um pouquinho do espiritismo. Aí quando a gente vem com a exegese, a gente tira essa mentalidade dele e diz, meu Deus, eu ia cometer um suicídio. Porque os países que têm mais espíritas, principalmente o shintoísmo, 32 mil pessoas por ano se matam. Pessoas bem-sucedidas, ricas, milionárias, estão ali. Sabe o que acontece? Minha vida está pacata, eu vou me matar porque eu quero reencarnar de novo. Pum! Uma simples exegese bíblica, hermenêutica bíblica, faria com que a gente salvasse 32 mil pessoas por ano em países que têm o espiritismo. E o Brasil é o primeiro país maior que tem espírita no planeta Terra. O terceiro maior que tem os testemunhos de Jeová, que descredibiliza a divindade de Cristo. Em si, a igreja precisa de apologética, meu irmão. E vai me parando, viu? Porque quando eu começo... Não, tudo bem, professor. Nessa esteira, professor Marcos, eu justamente até iria te perguntar, já na sequência mesmo, como você vê, qual seria a relevância da apologética para a igreja, mas não apenas para a igreja, professor Marcos, até mesmo para a sociedade, né? Pensando assim, uma contribuição para além do ambiente eclesiástico, né? Então, resumindo, qual a relevância da apologética para a igreja e para a sociedade?